de recepção aos alunos da pós-graduação. Hoje, contando com a presença mais do que ilustre do nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Márcio de Castro Silva Filho, e do professor Nils Olsen Saraiva Câmara, que falei na ordem certa? Que é o nosso pró-reitor adjunto de pós-graduação. O professor Márcio é professor na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O professor Nils é professor do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e estão há algum tempo já na pró-reitoria. O professor Márcio era o adjunto do professor Carlotti, quando ele foi o pró-reitor de pós-graduação. O professor Nils era assessor. Então, vocês vejam que há uma política continuada no âmbito da pós-graduação, e isso é muito importante para que a universidade mantenha os seus índices e consiga melhorá-los. E, de fato, nessa última avaliação quadrienal da CAPES, não só o programa mantido aqui pela nossa faculdade, pela nossa unidade, teve um incremento na avaliação, mas diversos outros cursos, eu me lembro logo que os resultados saíram, conversando com o professor Márcio, como nós tivemos uma avaliação muito positiva no âmbito do sistema de pós-graduação nacional, e isso se deve, em grande medida, ao trabalho cuidado que eles vêm desenvolvendo já há bastante tempo. Trabalho cuidado esse que, inclusive, fez com que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ao analisar nomes para sua diretoria científica, tenha indicado na lista tríplice. Nós não sabemos quem será o escolhido, mas o professor Márcio está lá na lista tríplice. Será uma grande honra para a universidade se ele puder ocupar essa função. Eu tenho certeza que na manhã de hoje nós teremos não só uma visão geral sobre a pós-graduação na universidade, no país, mas também uma análise prospectiva daquilo que se espera como um modelo de pós-graduação, sobretudo no que diz respeito à nossa faculdade, ao nosso programa, no âmbito das ciências sociais aplicadas. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra aos professores Márcio e Nils. Não sei como é que eles vão dividir isso aí com o tempo, mas fiquem absolutamente à vontade. A casa é de vocês, como disseram praticamente todos os nossos colegas lá na sala dos professores. Queria registrar a presença da professora Ana Maria Nosdeu e do professor Celso Campion aqui conosco, e agradecer a participação de todos e todas que estão aqui conosco. Professor Márcio, muito obrigado. Bom, inicialmente, bom dia então, a todas e todos. Dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento tão importante de início das atividades na pós-graduação, para esse grupo que começa uma nova trajetória de vida em formação profissional e pessoal. Eu queria, antes de começar a falar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer ao professor Gustavo, à professora Juliana, também ao professor Campilongo e à professora Ana Maria, que também estão presentes. Saudar todo o corpo docente, os servidores, o corpo discente aqui da Faculdade de Direito. Eu vim com o professor Nils, que nós estamos juntos já desde o início dessa gestão, mas já estávamos juntos também na gestão anterior do professor Carlotti, e temos uma total sintonia. Então, poderia perfeitamente estar falando aqui para vocês fazer essa apresentação, mas ele também vai se sentir à vontade de fazer comentários. Eu acho que vai enriquecer muito essa apresentação. Mas eu mudei um pouquinho o título, porque eu acho que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, um novo ambiente, uma nova reflexão, uma discussão muito profunda sobre os rumos da pós-graduação. Infelizmente, no Brasil, a USP está pautando essa discussão a nível nacional, né? Ao longo dessa apresentação, vocês vão ver algumas das
das iniciativas que nós estamos estruturando na universidade, e elas foram muito bem recebidas. Inclusive, a USP foi convidada a apresentar esse programa no Conselho Nacional de Educação, e pautou a primeira reunião do Conselho, a segunda reunião do Conselho também, discutindo não só com os conselheiros, mas também com a comissão que está fazendo o planejamento da pós-graduação para a próxima década, né? E fomos convidados na semana passada também para ir a Brasília apresentar e discutir mais profundamente, exatamente pelo fato da necessidade de nós repensarmos a pós-graduação nós queremos, né? Eu acho que é importante destacar isso, porque foi a USP que trouxe esse assunto. Não foi a Academia Brasileira de Ciências, não foi a SBPC, mas foi a própria universidade contribuindo em função da sua excelência na pós-graduação, na sua história, que fez com que a gente pudesse avançar e sermos ousados para fazer as propostas, algumas delas nós vamos discutir aqui, né? Vou falar um pouco nessa conversa, e depois eu gostaria muito de interagir com vocês, sobre a pós-graduação no Brasil, no mundo, né, sobre o atual momento da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Nós nunca estivemos tão bem em toda a nossa história, nós atingimos um nível de excelência nunca antes obtido, né? Um novo conceito que nós estamos implantando na universidade é menos conteúdo e novas habilidades e competências na formação docente. Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, né? É uma parte importantíssima também, como um elemento que leva à excelência e à qualidade, que é a internacionalização, né? E o modelo novo para pós-graduação no Brasil, que a USP está apresentando para o mundo. A pós-graduação no Brasil ela é muito recente. É importante a gente destacar isso, porque muitas vezes a gente, aqui em São Paulo, sobretudo aqui na Faculdade de Direito, é uma referência, mas se nós olharmos o Brasil como um todo, nós vamos observar que a pós-graduação brasileira ela foi estruturada no século passado, na segunda metade, 1965, com o parecer Sucupira, e em 69 a USP estrutura formalmente a sua pós-graduação. Nós comparamos com outras universidades do mundo, as quase milenares universidades europeias, mesmo na América do Sul, na América do Norte, em outros continentes, nós observamos que a nossa pós-graduação iniciou muito tarde, na segunda metade do século passado, né? E por conta disso, nós estamos ainda num processo de expansão. Enquanto que em outros países, a pós-graduação, o sistema de formação superior já está consolidado e estabelecido, aqui no Brasil ainda nós estamos nesse processo de expansão e que, de certa forma, difere um pouco do que está acontecendo, inclusive em outros países da América Latina e no mundo, né? Então, esses dados que eu apresento rápido para vocês, mostrando exatamente esse crescimento da pós-graduação brasileira e um papel que teve muito importante a CAPES nesse sentido, que ela que permitiu essa expansão com o financiamento, né? E o que eu acho que observando nessa tabela à esquerda é que a gente observa o crescimento da pós-graduação de 2011 a 2019, nessa janela aí de praticamente 10 anos, ele é muito mais impressionante em regiões menos consolidadas, né? Se nós olharmos o Centro-Oeste, 82%, a região Norte, 82%, né? Apesar de que a história da pós-graduação se deu sobretudo na região Sudeste, né? E com algum no Rio Grande do Sul também, na região Sul, mas o que a gente observa é um crescimento diferenciado, mostrando a importância que é da expansão do sistema, se nós considerarmos o Brasil como um todo, né? E o número de titulados também aumentou de forma impressionante. Nós tivemos,
no final, antes da pandemia, quase 25 mil doutores formados, 54 mil mestres, né, atingindo, então, a meta que foi estabelecida em 2011 para o plano 2011-2020, a gente atingiu esses indicadores, né? Então, mostrando a importância que é o processo de formação, né? E a gente olhando esse momento como um todo, a gente vê esse crescimento, ele ainda é observado. A própria Universidade de São Paulo ainda encaminha propostas de cursos novos. Há uma tendência de algumas áreas apresentarem cursos novos, mas também no outro sentido de fusões de programas, que é um outro desenho interessante no Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? E isso só foi possível, essa expansão e essa qualificação da nossa pós-graduação, em função, sobretudo, do investimento sustentável ao longo de décadas, né? Inicialmente, quando começa a pós-graduação brasileira, na década de 60, nós tínhamos muitos poucos programas de pós-graduação no Brasil. Então, o primeiro momento nessa formação foi o envio dos jovens ao exterior. E esse processo, que inicia lá na década de 60 e 70, ele vai até o início da década de 90. Então, muitos dos nossos colegas, nós fizemos a formação doutoral no exterior porque a pós-graduação brasileira ainda é muito restrita a algumas áreas do conhecimento e concentrada em algumas regiões, né? E aí esse ciclo se encerra de formação plena e ele passa a uma substituição, que é uma jabuticaba brasileira que deu muito certo, e foi esse estágio sanduíche, que tem permitido uma mobilidade internacional importantíssima. E a USP hoje ela é padrão ouro no mundo em termos de mobilidade discente no doutorado. Cerca de 15% dos nossos jovens eles têm uma experiência no exterior, o que é muito importante, e não só para a formação profissional, como, sobretudo, pessoal também, né? Então, o Brasil, apesar desse início tardio na pós-graduação, o país alcançou resultados bastante expressivos, né, na produção de conhecimento. Hoje o Brasil está colocado em 13º lugar no mundo em produção de conhecimento novo, né? São mais de 50 mil artigos publicados por ano, isso em 2018, né? Colaborações, uma rede de pesquisa internacional cada vez mais forte. 30% dos artigos publicados nos últimos anos, né, envolvem colaboração com o exterior, a importância de alguns desses problemas que são abordados, eles são globais, então a associação dessas competências é muito importante, né? E apesar desse crescimento, se a gente olha esse quadro, a gente observa que ainda nós estamos carentes em relação ao número de pesquisadores por milhão de habitantes. Obrigado. Se a gente olha aqui com outros países que foram listados, quer dizer, a gente ainda tem um espaço grande para crescimento da nossa população pós-graduada. Então, ainda é um desafio, né, que a gente continue formando, sobretudo, doutores que possam atuar como pesquisadores. Isso aqui eu acho que é interessante destacar, porque o Brasil ainda, nós temos, no país como um todo, São Paulo é um pouco diferente do quadro brasileiro, mas se nós olharmos no país como um todo, o maior destino desses pesquisadores ainda é o mundo acadêmico. São Paulo já é diferente, quer dizer, 52% dos doutores hoje já estão fora desse ambiente, né? Enquanto que em universidades importantes no mundo, a gente observa que de 80% a 90% dos doutores formados atuam em outros segmentos além do acadêmico. Então, estão trabalhando em governo, em empresas, em organizações não governamentais, usando esse conhecimento para resolver os problemas de forma mais amplificada dentro de toda a sociedade. Então, eu acho que a gente está numa trajetória crescente, né, da fixação
da nossa comunidade da pós-graduação para que ela possa atuar em outros segmentos além do acadêmico. Eu queria só chamar a atenção desse, isso aqui não vou comentar muito, mas é um artigo que saiu na revista Nature, que é uma revista de referência no mundo, que traz contribuições de pesquisa de altíssimo nível, impacto. Essa reflexão sobre o modelo de pós-graduação existente no mundo. A gente precisa repensar essa trajetória da pós-graduação. Então, se vocês quiserem, depois a gente pode deixar a referência para vocês, mas é uma reflexão, isso é um editorial da revista Nature, exatamente trazendo elementos que destacam que a gente precisa ter um outro olhar no processo de formação, saindo um pouco daquele modelo binário orientador, aluno, aluna, mas com um trabalho específico de dissertação ou tese, mas permitindo a esse jovem que ele possa ser exposto a outros modelos, a outras formas de aprendizado, a ter novas habilidades no processo de formação, e certamente terão um impacto muito grande na atuação profissional dessa pessoa. Então, acho que é muito, muito interessante a gente poder estar ciente de que há um fluxo importante de discussão no mundo hoje sobre esses modelos de pós-graduação, né? No que tange à Universidade de São Paulo, a USP tem a sua maior pós-graduação brasileira, né? São 264 programas. Se nós olharmos todos os programas de 3 a 7, nós temos 72% dos nossos programas são 5, 6 e 7, então são programas muito bons e de excelência. Do lado direito, vocês observem o quadro no país, né? Quer dizer, nós temos nessa mesma faixa 32% dos programas atingem os conceitos 5, 6 e 7. E a USP, ela teve um papel e tem um papel importantíssimo na formação pós-graduada no Brasil. Se nós olharmos na base da plataforma Sucupira, que é a estrutura onde tem as informações relacionadas à pós-graduação no Brasil, estrito senso, 19% de todos os professores do Brasil tiveram alguma formação na Universidade de São Paulo. Isso é enorme. E a USP já chegou a formar 50% dos doutores do Brasil. Então, vocês imaginem o papel que a universidade tem na formação e na atuação na pós-graduação. Né? São quase 170 mil títulos já de dissertações e de teses até hoje. Né? Hoje, nós temos aí cerca de 8% das matrículas na pós-graduação, 7% das titulações, sendo que no caso do doutorado a gente está em torno aí de 11% a 12%, né? Mostrando exatamente uma presença muito marcante dentro da pós-graduação brasileira. Né? Então a USP, eu falei, nesses 19% dos professores atuando em todas as áreas, mas se vocês observarem na área da saúde, essa situação ainda é mais impressionante ainda. Cerca de 26% de todos os professores que atuam nessa área tiveram uma experiência na pós-graduação na Universidade de São Paulo. Então, nós temos aqui o número de discentes matriculados. A gente tem hoje, a partir de 2020, o número de doutores já passou o número de mestres na Universidade de São Paulo, porque aqui tem doutorado direto, e se a gente somar com o doutorado, ele já ultrapassou, né? E as titulações, o que a gente observa aí no efeito do lado direito é a pandemia, e se vocês observarem, de 16 para frente, a gente tem uma trajetória bem de crescimento sustentável, com alguns platôs, até chegarmos em 2016 ao nosso maior número de matrículas, e depois a gente tem uma queda bastante pronunciada, e claro, a pandemia foi responsável por isso, mas nós já estamos em 2023,
e nós ainda não chegamos perto ainda do que nós estávamos antes do período da pandemia. Então, se a gente olha de 16 para frente, a gente já começa a ver uma tendência de diminuição das matrículas e que ainda nós não conseguimos recuperar. Então, há várias reflexões que a gente pode discutir sobre isso mais à frente, mas a gente não pode deixar isso sem uma atenção especial. Alguma coisa está acontecendo, e isso não é só na Universidade de São Paulo, em toda a pós-graduação brasileira, uma diminuição da procura dos jovens para a pós-graduação. Por que está acontecendo isso? Então a gente pode conversar mais à frente. No caso, então, da primeira matrícula, a gente observa aí em 2022, se a gente olhar o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, nós voltamos ao ano 2000. Isso é impressionante. Nós tivemos um período de crescimento, mas nós terminamos o ano de 2022 com o mesmo número de matriculados do que o ano 2000, ou seja, 22 anos atrás. Então a gente precisa olhar o que está acontecendo para estimular esses jovens, a importância do que vocês viram aquele quadro no início, a proporção de doutores pesquisadores por milhão de habitantes. Quer dizer, isso é uma sinalização que acende uma luz amarela e faz a gente refletir um pouco sobre esse modelo, né? A pós-graduação na USP, isso aqui são os conceitos que vão sobretudo, 7 é o verde, depois o azul é 6, o amarelo é 5, o cinza é 4 e o laranja é 3. E vocês observam claramente um deslocamento das notas, né, da avaliação quadrienal da CAPES para o lado direito, né? E isso mostra uma sinalização, uma indicação clara da melhoria da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Não só pelas notas recebidas, mas também sobre as premiações. A USP, ano passado, ela ganhou sozinha uma universidade, ela recebeu 30% de todas as premiações do prêmio CAPES Tese. Uma universidade, de um universo de mais de 400 que tem doutorado. Uma universidade levou 30% das premiações. Isso mostra exatamente a excelência dos trabalhos desenvolvidos aqui na universidade, né? E um outro aspecto que eu queria, a gente gostaria muito de chamar a atenção de vocês, que é sobre permitir aos jovens novas habilidades e competências ao longo da formação pós-graduada, né? Então, se nós olharmos nesse modelo que vigente, quer dizer, nós temos ainda poucas iniciativas, por exemplo, para que esses jovens possam exercer atividade de liderança e ser liderados, né? Nós precisamos que esses jovens exerçam sua criatividade, considerem a ética como um pilar fundamental da sua atuação, né? Eles sejam, um outro aspecto importante, integrados com problemas da sociedade, então a gente trazendo a sociedade para dentro da universidade e trabalhar com uma visão mais holística, né? E permitindo que eles sejam expostos a problemas não necessariamente diretamente relacionados com o seu trabalho de dissertação ou tese, né? Então, que ele possa desenvolver novas habilidades, trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhar em rede, que é isso que a sua atuação profissional vai caminhar nesse sentido, né? Então, a gente tem estimulado, e vocês vão acompanhar aí agora, já nesse primeiro semestre, vários editais no qual a gente estimula essa formação ampla e interdisciplinar, esses trabalhos em rede para resolver problemas, né? Ações ligadas à inovação, empreendedorismo, sustentabilidade. Como eu falei, a inserção dos jovens no mercado de trabalho
ela ultrapassa agora a academia, essa é o que a gente está observando no mundo inteiro, e o desenvolvimento dessas novas habilidades, com responsabilidade social e essa formação mais abrangente, né? E como consequência a gente teria resultado desse processo, aqueles produtos clássicos, né, que são os livros, as publicações, a participação em eventos, patentes, softwares, variedades, mas também uma produção de conhecimento a partir de uma integração com a nossa sociedade. Nós estamos construindo um regramento de forma a permitir, por exemplo, que empresas, governo, ONGs tragam seus problemas para dentro da universidade e os jovens, de forma articulada, interdisciplinar, possam se articular para resolver e apresentar, entregar um produto em relação àquele problema. Então, seja em empresas, seja no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, no Médicos Sem Fronteiras, no problema com as favelas, com grandes empresas, pequenas empresas, a gente quer trazer os problemas da sociedade e os pós-graduandos, de forma articulada, apresentam encaminhamentos baseados no conhecimento, porque a Universidade de São Paulo é a casa do conhecimento. Então, para resolver problema, nada melhor do que o conhecimento como o vetor importantíssimo, né? E estimular empreendedorismo, né? Nós vamos lançar editais também que os jovens possam ser expostos a atividades culturais e artísticas. Isso faz parte do processo formativo, né? E que possam atuar também em políticas públicas, né? Então, nós estamos criando um novo programa, que é um programa de formação complementar, onde a parte didático-pedagógica, o PAI, que vocês conhecem, vai estar presente, evidentemente, mas nós vamos criar ações visando sustentabilidade, empreendedorismo, a parte da internacionalização, essa coisa com a interação com a sociedade, atividades extramuros, ou seja, menos conteúdo e mais formação, né? E estímulo à inclusão também, pertencimento. Nós temos já vários editais em construção, outros já estão colocados, vinculados à Pró-Reitoria, né? O BRINC, você sabe, a gente tem com o Santander, está abrindo para a gente a oportunidade em mais de 30 empresas Universia do Santander, para que a gente possa, interagindo com eles, resolver problemas, né? Fizemos ali, esse ano nós vamos ter uma versão, não um vídeo tese, mas se for uma ideia do professor Nilson, o Dance Sua Tese. Então, vocês vão ter aí a capacidade de usar a criatividade, a gente quer estimular isso, e vocês vão concorrer a uma premiação hoje com o Dance Sua Tese. Isso é uma revista Science, não sei se vocês acompanham, ela fez semana passada aí um programa internacional, vários programas de pós-graduação no mundo mandam o Dance Sua Tese, e você viu que tem um grupo, por exemplo, uma pós-graduação do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ganhou um dos prêmios, isso de divulgação mundial. Então, isso é muito bacana, a gente vai querer fazer isso aqui também, estimular os jovens a usar a sua criatividade, né? E no aspecto com relação à sustentabilidade e empreendedorismo, a gente fez agora uma disciplina com uma enorme procura dos jovens, né? Noções de empreendedorismo, e ao final nós vamos fazer uma oficina trazendo problemas da sociedade para que eles possam exatamente de forma em redes interdisciplinares resolver esses problemas, né? Uma outra iniciativa também que a gente está vendo o sucesso que tem sido esse programa que a gente está fazendo, né, o Future 17, que é uma ação integrada dessas universidades. Aí a USP, a Universidade Americana do Cairo, Stellenbosch na África do Sul, Exeter no Reino Unido, a Universidade Chinesa em Hong Kong,
e essa luz que é Auckland e essa luz que é na Itália, e com a perspectiva de novas universidades, né, o King's Imperial College e o sistema da Califórnia, Berkeley, UCLA, Davis, eles vão entrar. E o que é isso? São todos problemas ligados às 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eles são trazidos por grandes empresas, pequenas empresas, governo, para uma plataforma que é com a Carelli Simons aqui, o ESC, e essa plataforma, então, traz esses problemas que são resolvidos por times jovens. Então, nós temos hoje 30 doutorandos matriculados, com tutores, com professores, e eles, de forma articulada com essas outras universidades, encaminham soluções para esses problemas trazidos de fora. Então, é um sucesso impressionante como, e esse grupo de 30 doutorandos, ele tem as formações mais diversas possíveis. É isso que a gente quer expor esses jovens a exatamente trabalhar de uma forma interdisciplinar. E tem sido um grande sucesso, uma grande procura dos nossos jovens. A gente dá um apoio, um auxílio PAI, a gente agora não vai mudar o nome, PAI vai ser esse Programa de Formação Complementar, estimulando iniciativas como essa, né? Uma outra coisa importante que eu acho que vai acontecer agora o país africano, né, a Angola, ele teve um financiamento do Banco da África para a formação pós-graduada no país, das universidades públicas de Angola. E eles escolheram 2 universidades no mundo. A Universidade de Lisboa, em Portugal, para formar cerca de 20% dos professores da educação superior em Angola, e a USP, que vai formar 80% dos professores da educação superior em Angola. Então, vocês imaginem a importância da USP para a formação superior em Angola. Inicialmente, eles vão mandar agora para cá 80 professores para fazerem mestrado, 31 professores do ensino superior de universidades públicas, 31 doutorandos e 11 pós-docs. De forma que a USP, e tudo financiado pelo Banco Africano, eles transferirão os recursos via FUSP, e a gente fará, então, nós vamos fazer um edital agora pela Pró-Reitoria, de forma a estimular a adesão dos programas de pós-graduação a receber esses jovens de Angola para a sua formação pós-graduada. Nós já estamos preparando a documentação que nem sabemos qual é. Eu acho que isso é muito importante. O papel que o Brasil, a USP, sobretudo, vai ter na educação superior em Angola, e nós estamos viabilizando outras iniciativas, construindo com o BID, ou com o banco do BRICS, para que a gente possa apoiar esses jovens no retorno e criar vínculos com os docentes aqui, de forma que tenha mobilidade também e acompanhamento desses jovens em Angola. Então, acho que está sendo construído algo muito, muito importante nesse sentido, que é uma das coisas que a gente propôs no início, que é esses diálogos sul-sul, né? No caso da internacionalização, talvez o nosso principal elemento seja o PRINT, né, o Programa de Internacionalização que é feito com a CAPES, né? E os números realmente são impressionantes. A USP de longe foi a maior contemplada com recursos, né? E esse ano nós temos aí cerca de 700 bolsistas que serão beneficiados com mobilidade internacional. Mais de 500 alunos de doutorado poderão fazer estágio no exterior, né? Isso é muito importante. Falei as premiações, não só os prêmios USP, tese também, a maior parte dos premiados tem estágio no exterior. Então isso tem mostrado claramente o impacto que essa experiência tem, não só no trabalho, mas também na formação da pessoa, né? E nós temos um edital agora em abril e junho também, e já começamos uma conversa com a CAPES, porque, eu disse para a professora Mercedes Bustamante, nós ficamos
print dependentes. Nós criamos, a CAPES criou uma série de dependências que hoje é o nosso principal veículo de internacionalização, não só dos nossos jovens, né, mas também estágios dos professores no exterior, professoras, a vinda de pesquisadores, missões de trabalho. Então, a grande vantagem desse processo é a capacidade que a universidade tem de fazer a política. É ela que escolhe, não é a CAPES, ela que define quais as universidades, quais os países, né? Então, isso dá uma autonomia muito grande para a universidade, e a professora Mercedes já sinalizou que esse programa deverá ter continuidade na CAPES, né? Nós temos também feito um esforço muito grande de permitir a dupla titulação, e vocês têm um histórico muito importante nessa área também, e a gente gostaria cada vez mais de reforçar isso. E nós temos, né, desde 2018, mais de 500 acordos com 259 instituições de 24 países, que permitem que o jovem consiga o diploma pela USP e um diploma no exterior, mestrado e, sobretudo, doutorado, né? Então, nós conseguimos, com um esforço grande, já, além dessas 259 instituições que a gente já tem acordo, nós conseguimos, inicialmente, com 3 universidades: a Universidade de Lisboa, a Universidade de Münster, na Alemanha, e a Universidade de Groningen, na Holanda, qualquer aluno de doutorado, em qualquer área do conhecimento, pode estagiar lá e ganhar um título de doutor ou de PhD por essas 3 universidades. De qualquer área, são acordos globais de dupla titulação que nós conseguimos assinar. E tem outras que estão entrando nessa lista agora, que são a Universidade de Tübingen, na Alemanha, o King's College em Londres e a Universidade do Porto, além da Polytechnique de Paris, que é mais voltado à parte das engenharias. Temos também um acordo com a CAL, que é a China Agricultural University, aí no caso específico, com a ESAL. Nós temos 50 jovens chineses que farão a dupla titulação com a USP. Então, é uma oportunidade ímpar que vocês jovens têm de realizar um estágio. E, no caso, aí varia até um ano. Com um ano de estágio, a gente usa as bolsas do PRINT para garantir essa mobilidade. A pessoa pode, ao final, ter um título de doutor por essas universidades que são reconhecidas no mundo inteiro, né? E eu vou encerrar essa fala agora com uma reflexão sobre a nossa pós-graduação e uma proposta que a gente está fazendo, que é o objeto de discussão hoje no Conselho Nacional de Educação. E um dos primeiros aspectos que nos levou a fazer essa reflexão é o longo tempo, falando na média USP, é o longo tempo de formação dos nossos jovens. Nós consideramos graduação até o final do doutorado, nós estamos falando aí de cerca de 15 anos. Se nós considerarmos só a pós-graduação, mestrado e doutorado, nós estamos falando de 9 anos. E eu chamo a atenção aqui. A entrada média na Universidade de São Paulo, um jovem no doutorado, é cerca de 33 anos. E termina com 37 anos. Tem áreas que nós estamos batendo em 40 anos. Essa é a média. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Japão, etc., os jovens no México, eles terminam o doutorado com 30. O que está acontecendo? Nós estamos formando nossos jovens muito tardiamente. Eles estão entrando no mercado de trabalho muito tarde. Se fizer ainda, em boa parte das áreas, que a necessidade de 1, 2 pós-docs, nós estamos falando aí de um jovem de 40 anos entrando no mercado de trabalho. Enquanto
o americano, o europeu, o australiano, o está entrando com 30. Então, tem algo errado aqui, isso não é normal, não pode. Está entrando muito tardiamente. E a gente observou isso na média. Em algumas áreas não é assim. Mas, para 2/3 dos concluintes de mestrado, eles não vão para o doutorado. Então, quando o Brasil estruturou sua pós-graduação em 1965, teve uma discussão muito acalorada se o Brasil deveria adotar esse modelo da escadinha, mestrado que leva para o doutorado. Isso aí, em 1965 já não havia consenso da importância do mestrado. Mas ganhou essa corrente. Mas o que aconteceu? Hoje, 2/3 então desses jovens param a formação da pós-graduação do mestrado. Ou seja, o mestrado aí está funcionando essencialmente como um mestrado profissional. Sai aí, termina o mestrado e vai atuar no mercado de trabalho. É importante, é um processo de formação importante, mas ele não leva mais para o doutorado. Não é necessário, as pessoas que vão fazer pós-graduação, aqueles que fazem mestrado, eles estão buscando uma outra formação que não os interessa para fazer o doutorado. Então, o mestrado é finalístico. Como é nos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje tem, nós estamos formando 50 mil mestres, lá eles formam 400 mil. Todos eles finalistas. Faz mestrado e vai trabalhar. E, então, não há mais esse degrau. E quando a gente está falando na Europa, o que a Europa fez? Com a Polônia, eles jogaram mestrado dentro da graduação. Então, lá hoje, na Europa, você faz L1, licença 1, 2, 3, L1, L2, e N1 e N2, mestrador e mestrador. Então, em 5 anos, você termina, faz a graduação e o mestrado. Na Europa, hoje. Então, para a formação do pesquisador com doutorado, a gente acha que o foco deveria ser no doutorado, então, e no pós-doc. Então, a gente está propondo um processo de formação de 2 formas. Aqueles que querem ir para o doutorado, eles poderiam fazer um mestrado 2 que a gente colocou aqui, que é um pré-doutorado. Ele faria esse mestrado, algumas disciplinas, defenderia o seu projeto de doutorado e, caso sendo aprovado, ele entraria para o doutorado. Com isso, nós estamos falando, ao invés de 9 anos, nós estaríamos formando um doutor sem prejuízo de qualidade em 5 ou 6 anos. Aqueles que optarem por fazer o processo tradicional, 2 anos de mestrado, o que está acontecendo é isso, o jovem fica aí 1 ano e meio indefinido se vai para o doutorado ou não. Ele está passando e ele não resolve. Esse é o período médio que a gente tem entre o final do mestrado e o início do doutorado. Ele poderia continuar como é o sistema hoje, a graduação ele faz o mestrado em 24 meses, depois ele pode ir para o doutorado. Mas a gente acha que nós atingiríamos um público mais focado no doutorado, que ele poderia encurtar essa trajetória, sem perda de qualidade. E uma outra coisa dentro desse modelo que a gente está propondo, não só nessa formação, quer dizer, o mestrado seria na verdade, uma preparação para o doutorado, mas nós estamos reivindicando das agências de fomento mais autonomia às instituições. Nós perdemos essa autonomia. Hoje, para uma universidade mudar o nome de um programa, mudar uma área de concentração, propor uma fusão de um programa com outro, precisa pedir autorização da casa. Não faz sentido algum isso. Então, as universidades elas têm autonomia para fazer isso. Se ela pode criar curso na graduação, por que ela não pode fazer na pós? Por que ela tem que pedir uma agência e ela tem que mandar esse pedido para o CTC, a área avalia, tem relator, isso é um processo longo e demorado. Então, nós estamos reivindicando essa maior autonomia na gestão da sua pós-graduação. Né? Nós achamos também que esse programa de avaliação da CAPES está esgotado, está encerrado, isso já foi uma conclusão
na avaliação quadrienal anterior ainda, que ela terminou em 17, e já tinham chegado a essa conclusão. Então a gente pode discutir isso. Tem outros modelos que já foram apresentados. Foco nessa formação mais ampla na carreira, né? Nós estamos reivindicando também que as agências possam transferir os recursos para as universidades no contrato de gestão e a própria universidade faz a distribuição das bolsas. Quem sabe melhor onde tem demanda ou não tem, quem está precisando, é a universidade ou é a agência que faz isso para os 4.500 programas do Brasil? Vocês acham que elas têm condição de saber isso? Ou é a universidade que sabe melhor? Então a gente está propondo uma gestão semelhante ao do PRINT. A universidade atribui um volume de recursos e a gente, claro, com prestação de contas, dentro de um contrato, com qualidade, com auditoria, etc., a gente faz a nossa gestão interna dos recursos da pós-graduação. Nós entendemos também que esse modelo único de formação pós-graduada precisa ser flexibilizado. Então, precisamos ter um programa de 100, 200, 300 anos, ele pode juntar um grupo e se separar depois. É importante a formação e o produto que é gerado. Então, a gente acha que também a interdisciplinaridade precisa ser estimulada, né? Como a gente já falou no processo de formação, expor aos jovens a diferentes situações, momentos, né? E a gente ignora em muitas áreas completamente a sociedade, que é quem nos financia. Os problemas da sociedade não nos interessam. E a gente precisa ter esse olhar também de poder ajudar com conhecimento os problemas e fazer com que a nossa cidade possa avançar também, né? Buscar financiamentos também para pós-graduação, isso é muito importante, compartilhar. O sistema está em expansão, então tem mais demanda por recurso, e então é importante que haja uma coparticipação de outros agentes e a internacionalização como um elemento importantíssimo na qualificação da nossa pós-graduação. Para encerrar, quer dizer, a gente tem feito um esforço grande de divulgação. Nós temos o newsletter, temos Facebook, Instagram, Twitter, criamos 2 revistas, já vai passar no número 2, da Ciência Veritas, né? São 4 números por ano, e os alunos da pós-graduação produzem matérias, a gente traz reflexões importantes ligadas numa forma de escrever não tão acadêmico-científica, mas mais de divulgação do que a gente tem feito, que tem um QR Code que vocês podem observar. E essas atividades que nós estamos planejando esse ano, nós fizemos agora a abertura do evento na pós-graduação, vamos fazer um evento da pós em setembro, né, concentrando em 4 dias da semana. Temos várias ações com outras pró-reitorias e superintendências da universidade, e vamos agora, né, no mês que vem, fazer uma exposição de artes lá no prédio da reitoria, que o título é Todos os Sentidos da Pós. Então nós vamos ter uma série de contribuições artísticas dos servidores, sobretudo, para mostrar essa capacidade também que eles têm da pós-graduação. E agradecer muito aí a atenção de vocês. Essa aqui é a lista da nossa equipe, lá da Pró-Reitoria, e agradecer mais uma vez, Gustavo e Juliana, o convite, e nos colocamos, né, à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Márcio. Essa apresentação é bastante cuidada daquilo que a pós-graduação fez, vem fazendo, pretende fazer no âmbito da Universidade de São Paulo e para o país. Acho que esse é um aspecto bastante relevante da fala do nosso pró-reitor, não é? A pós-graduação não pode ficar descolada da realidade nacional. Ela interessa sobremaneira
para a nossa faculdade, né, professora Juliana, professor Celso, porque nós temos visto, de fato, uma preocupação cada vez maior dos nossos docentes, no sentido de orientadores, dos mestrandos e dos doutorandos, para esse direcionamento das pesquisas com algo bastante voltado para as necessidades da sociedade brasileira, do sistema de acesso à justiça e da sua relevância para uma sociedade organizada, e tudo isso vinculado ao nosso programa de pós-graduação, que, como eu disse ontem, na abertura dessa semana, tem sofrido uma mudança de perspectiva que vai muito na linha daquilo que o professor Márcio trouxe. Nós, tradicionalmente, tínhamos cerca de 2/3 dos alunos da pós-graduação matriculados no mestrado e 1/3 no doutorado. Isso corrobora a ideia de que muita gente para os seus estudos no âmbito do mestrado. Mas, por outro lado, no ano de 2021, pela primeira vez, nós formamos mais doutores do que mestres no nosso programa. E hoje há um número quase equivalente, ainda há um pouquinho mais de mestrandos matriculados, mas nós temos um número quase equivalente de mestrandos e doutorandos no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Parque São Francisco. Isso mostra que talvez nós, de fato, estejamos diante de um momento de virada, né? Um momento de preocupação com o futuro. Será que é chegada a hora de se pensar efetivamente no mestrado profissional, preocupado com esses interessados que encerram a sua trajetória após o mestrado e dedicarmos, então, no estrito senso acadêmico, à formação de pesquisadores que vão se dedicar à docência, etc. Isso é um estudo que nós precisamos fazer no âmbito interno. Nós precisamos pensar internamente a partir desses dados que, não surpreendentemente, mas é sempre bom ter essa visão macro da universidade, porque mostra que não é uma tendência só nossa. Nós somos tendencialmente muito isolados do restante da universidade, e isso tem uma série de percalços na nossa formação. Eu me lembro quando fazia o meu doutorado, eu fui fazer uma disciplina no Instituto de Psicologia. Eu parecia um ET naquela unidade. Hoje é muito mais comum que os nossos alunos façam disciplinas fora da Faculdade de Direito. E esse aspecto tem um ganho, um agregado muito forte na produção do nosso programa. Nesse contexto todo, eu queria, na verdade, convidar os novos pós-graduandos e as novas pós-graduandas a refletir um pouco sobre não só o seu percurso pessoal, mas o percurso do programa como um todo. E eu tenho certeza que não só a Pró-Reitoria, mas a comissão, a professora Juliana e eu, estamos abertos a ouvir as experiências de todos vocês e daqueles que têm interesse em nos apresentar essa experiência pessoal, para que nós consigamos refletir sobre o futuro da pós-graduação da nossa faculdade. Eu queria passar a palavra ao professor Nilson, se ele quiser fazer uso da palavra, e depois vou passar também a palavra ao professor Júlio. Obrigado, Gustavo. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu acho que o professor Márcio resumiu tudo. Só queria usar as suas palavras para dar as boas-vindas e acolher vocês na Pró-Reitoria de pós-graduação. Eu acho que você falou uma coisa que a gente sente, né? Algumas unidades elas são fisicamente distantes da reitoria, do campus, mas a Pró-Reitoria é o instrumento de vocês integrarem com outras unidades, com outros programas de pós-graduação, e eu acho que isso é enriquecedor, só vai qualificar melhor o trabalho de vocês.
E a gente tem todos esses editais, que o professor Márcio mostrou, e a ideia é essa, é misturar áreas para que o conhecimento de uma possa afetar, qualificar a outra área. Então, vocês usem a gente, né? Acho que a Pró-Reitoria é esse instrumento para que vocês possam fazer uma pós-graduação extremamente enriquecedora. O Márcio falou no começo, a gente quer só ciência, a gente quer cultura, a gente quer crescimento pessoal, e a gente está aí exatamente para isso. A gente recebe muitas demandas, e muitas vezes a gente não tem, mas a gente olha para aquela demanda e fala, a gente pode fazer alguma coisa aqui. Então, ela nasce de vocês, ela é aprimorada para a gente, é devolvida para vocês. Então, eu espero que vocês usem a Pró-Reitoria de Pós, né, que a gente possa trabalhar, que eu acho que é basicamente um programa de excelência, e a gente está aí para transformar isso na universidade como um todo. Obrigado, professor Nils. E de fato, um testemunho aqui pessoal, nós temos tido, nesse ano e meio quase, de gestão, tanto deles quanto nossa, né? A diferença é de um mês, depois que eles começaram na Pró-Reitoria, nós começamos na comissão de pós, todo o apoio da Pró-Reitoria, as nossas iniciativas, as nossas demandas. Para dar um exemplo, o professor Márcio falou bastante sobre o Print CAPES. No primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos uma cota de 3, se eu não me engano, bolsistas potenciais. Nós indicamos 3 colegas de vocês para obterem as bolsas e 2 potenciais suplentes. E qual não foi a nossa surpresa quando a lista final foi publicada pela Pró-Reitoria e os 5 tinham sido contemplados. Porque os projetos eram interessantes, tinham um aspecto bastante relevante no desenvolvimento das pesquisas, tinham um potencial de agregação para outros projetos de pesquisa na mesma área de concentração, e tudo isso foi levado em consideração pela Pró-Reitoria. Também tivemos professores da casa que receberam bolsa do Print para fazerem um estágio no exterior, professor Enoque, do Departamento de Trabalho, e também a proposta de trazer um professor estrangeiro, que acabou não se concretizando por problemas pessoais do convidado, mas a professora Maria Paula Dallari havia feito a proposta de trazer esse docente. Então, também fica esse convite para que vocês instiguem seus orientadores, suas orientadoras a apresentarem propostas. Nesse último ciclo, nós tivemos várias candidaturas para o período de sanduíche, mas de docentes não houve nenhuma inscrição. Então é algo que, eu até brinquei com a professora Juliana, não fossem as circunstâncias administrativas que nos impedem de sair, nós podíamos ter nos candidatado, né? Mas é algo que está à disposição e que muitas vezes nós não nos damos conta do potencial que isso tem. Então, vou passar agora a palavra à professora Juliana e depois ficam abertas as possibilidades de contribuição, de indagações que vocês tenham para os nossos pró-reitores. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença dos pró-reitores aqui, porque nós fizemos questão de mostrar para vocês que a nossa pós-graduação está inserida em uma universidade. Isso é algo muito relevante, nem toda pós-graduação tem esse benefício, e nós ainda estamos dentro da USP, e, portanto, como disse o professor Márcio, vocês têm acesso a um mundo de possibilidades e vocês devem aproveitar isso. Eu acho que esse é um recado muito importante que eu queria dar para os novos alunos, para os ingressantes, para os antigos também, mas especialmente para os ingressantes. Esse período de pós-graduação passa muito rápido e eu acho que vocês tendo a consciência desde o início que vocês podem aproveitar diversas oportunidades dentro da universidade. Isso enriquece e amplia os conhecimentos, amplia a experiência pessoal e melhora a qualidade da tese. Então, eu queria agradecer muito a presença dos pró-reitores, porque traz um pouco da USP para dentro do Largo São Francisco, mas eu também acho que o Largo São Francisco precisa ir mais à USP. E eu queria dar um testemunho do trabalho conjunto que nós temos feito com a pró-reitoria.
tem sido um trabalho muito próximo, de muita sinergia. Nós tivemos aí no início, né, do nosso mandato uma série de questões para resolver, desligamentos em razão da pandemia, do sistema, e o trabalho tem fluído da melhor forma possível e com a melhor integração possível. Então, também quero aqui testemunhar e agradecer a abertura da Pró-Reitoria para que a Faculdade de Direito não seja um problema no programa de pós da USP, mas seja, sim, uma forma de solucionar problemas. E, nesse sentido, eu quero também dizer da preocupação da Pró-Reitoria com ações de inclusão, com ações afirmativas. Eu mesma fui convidada e também agradeço aqui a honra de ter sido convidada para integrar um grupo de trabalho sobre esse tema na Pró-Reitoria. É uma preocupação constante da Pró-Reitoria de Pós, em conjunto com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e eu sei que é uma preocupação aqui dos alunos da faculdade, então se sintam também acolhidos nesse aspecto, também em questões de saúde mental, é uma preocupação da Pró-Reitoria de Pós, e nós temos trabalhado muito de perto com a Pró-Reitoria nisso. Então, gostaria de agradecer, de me colocar também à disposição. Amanhã nós teremos um dia para conversar com vocês, né, sobre o nosso programa de pós, mas agora aproveitando aqui a presença dos pró-reitores. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, entender melhor alguma das iniciativas da Pró-Reitoria? Não? É a vantagem. Eu ia dizer que era a vantagem de ser professor, que você explicou tudo muito bem e muito claramente. Você fica... Sobre a concepção da pós-graduação do mercado de trabalho, e o mesmo tempo do mercado de trabalho. Como é que é seu nome? Marina. Eu vou só repetir para o pessoal que está acompanhando pela transmissão e está sem microfone. A Marina faz uma pergunta acerca do monitoramento eventual que a Pró-Reitoria faz do duplo vínculo, vamos dizer assim, do pós-graduando com o mercado de trabalho, né? Se há um acompanhamento dessa métrica e como é que isso é pensado no âmbito da Pró-Reitoria. Obrigado, Marina, pela pergunta. Tem, acho que, duas abordagens. Uma é a gente tem acompanhado, os programas acompanham e eles usam isso no Alumni, que é uma agência dentro da Universidade de São Paulo que ela faz uma busca ativa dos jovens, 170 mil praticamente, que já passaram pela universidade, para que eles possam apresentar os dados onde eles estão localizados, qual que é o mercado de trabalho, onde é que eles estão atuando. No que tange a área pública, isso é mais fácil para a gente consegue buscar isso em função da atuação pelo Lattes, por exemplo. A gente sabe exatamente que 19% dos professores que atuam na pós-graduação estão vinculados a institutos que foram titulados pela USP, então institutos são em universidades públicas e privadas. Quanto ao mercado de trabalho, o que a gente tem feito, e há uma discussão profunda, nós tivemos na CAPES há 2 semanas, e a professora Mercedes, ela assinou um convênio com o RAIS, que é do do Ministério do Trabalho, para que ela possa acompanhar a trajetória desses alunos egressos da pós-graduação. Porque se nós não tivermos uma ação de cada aluno, por exemplo, nos informar dentro do aluno onde é que ele está atuando, agora o que a gente vai ter pela CAPES é o que está fora do mundo, do ambiente acadêmico, que a gente consegue acompanhar pela plataforma Lattes, por exemplo. Esses que estão trabalhando ou em empresas próprias ou dentro do seu próprio negócio, que a gente consegue acompanhar
pelo programa RAIS do Ministério do Trabalho. De posse disso, aí ela comentou conosco que ela vai disponibilizar essas informações para a gente, porque é muito difícil nós, dentro da Pró-Reitoria, quer dizer, uma vez que foi concluído o processo, se não houver um canal entre o ex-discente, agora um profissional, se ele não alimentar essa informação, seja um aluno ou a partir de uma interação, e isso varia muito de programa para programa, tem alguns que têm uma busca ativa desses ex-alunos e alunas, a gente fica realmente descoberto. Agora, a iniciativa da CAPES, junto ao Ministério do Trabalho, vai permitir que a gente tenha acesso a esse tipo de informação. Desculpa, Olha, só para fazer jogar aqui. Não, e a gente está pensando exatamente no que você falou, de ofertar aos alunos e alunas a chance de fazer estágio que a gente chama aqui de excelência. A gente sabe que, dependendo da pós-graduação que você trabalha, as atividades elas são bancárias que a gente chama seca, ou bancada molhada, dependência área biológica, humanidades, ciências sociais aplicadas. Mas os alunos e alunas ficam eminentemente aqui. Então, o que a gente está fazendo, e já discutiu com a Procuradoria-Geral da USP, com a STI, na parte de informática, a gente criar um portal onde a gente vai permitir que esses alunos e alunos possam fazer estágio para a USP. E aí a gente vai chamar essas empresas públicas, privadas, ONGs, que queiram receber alunos e alunas dentro de projetos específicos para que a gente possa fazer esse tipo de estágio. Então, isso vai ficar pronto no segundo semestre. Só para você ter ideia, no passado a gente foi procurado por empresa internacional. Eu tinha vaga para estagiário da pós-graduação e passar 6 meses na Alemanha para trabalhar com biomateriais, né, dentro de uma área que é chamada de energia verde, sustentabilidade, e ela basicamente é a procura de alunos brasileiros. Então a gente faz, se a gente tiver essas empresas cadastradas, eu consigo fazer editais e aí a gente faz o match. Agora em maio, a USP deve visitar a Baia e vai levar os alunos e alunas, mentores e mentoras para discutir 5 áreas. E uma das áreas é regulação. Regulação que é basicamente vocês trabalhar com política regulatória aplicada a agronegócios e aplicada a biotecnologia e saúde. Então, isso a gente está fazendo, né? Temos saídas digitais, mas a gente tem essa preocupação que não é para todo mundo, mas para quem quer ter essa chance que tem, né? Porque a gente forma 5, 6 mil pessoas por ano e a gente não insere 5, 6 mil doutores na USP, professores, né, por ano, né? Então, a maioria de vocês vai para o mercado de trabalho, para a sua própria empresa, para a empresa de alguém, para o setor público. Então, a gente quer pavimentar o caminho para vocês seguirem, quer trajetória de forma melhor. Só aproveitar e fazer alguns comentários específicos do nosso programa. Vocês sabem que há um regimento de pós-graduação, depois há um regimento da comissão de pós-graduação e há um regulamento. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas o nosso regulamento ele tem um dispositivo no final dele que proíbe estágios de pós-graduação, né? Isso é uma coisa que, diante dessas novas circunstâncias e do novo modelo, nós precisamos repensar. E repensar significa discutirmos no âmbito interno da comissão, encaminharmos para a Pró-Reitoria a alteração desse regulamento. Não é o único ponto que eu acho que precisa de alguma mudança, mas é algo que de alguma forma, nos fragiliza. Isso tem uma razão histórica que passa um pouco por uma mudança de perfil. Quando nós fizemos pós-graduação, a professora Juliana e eu, que fomos contemporâneos no programa de pós, basicamente, o que se tinha de bolsas para pós-graduandos era a bolsa do pai, na faculdade. Hoje você tem um manancial de oportunidades e de bolsas que permite a muitos dos atuais pós-graduandos uma dedicação exclusiva ao programa. Essa dedicação exclusiva afasta esses estudantes do mercado de trabalho. E aí,
proibir o estágio não faz mais sentido. Aquilo que tradicionalmente estava na origem dessa norma era uma tentativa de proteção do pós-graduando para que ele não fosse precarizado no mercado de trabalho. Mas que agora, diante da circunstância de muitos serem bolsistas e terem dedicação exclusiva, nos obriga a repensar essa circunstância, porque o estágio é uma das possibilidades de atuação tendente à profissionalização no âmbito do programa de pós-graduação para os bolsistas. Então está tudo articulado e demanda aí uma preocupação. Os membros da CPG sabem que nós vamos marcar reuniões extraordinárias em maio e junho desse ano para discutir mudanças do regulamento, porque depois de um ano dele funcionando, a gente já percebe alguns gargalos que nós precisamos modificar. A professora Juliana também queria fazer um pequeno comentário, depois nós temos a professora Ana Maria e o colega ali. Na verdade, é um comentário um pouco até fora do sistema de pós, mas eu acho que a gente tem um desafio, e no direito isso fica bem evidente aqui, que a gente não tem uma carreira de pesquisador, né? Então, por exemplo, o Instituto Max Planck é um instituto que admite pesquisadores que sejam doutorandos e que vão lá realizar pesquisa. Eu acho que a gente precisa, e aí pensando mais amplamente na universidade, e no direito esse é um desafio grande, mas pensar em possibilidades outras de carreira. Uma carreira de pesquisador seria algo interessante, porque cria uma outra possibilidade, não é só estou aqui me formando numa pós-graduação para ser professor ou para ir ao mercado e as coisas como opostas, e eu entendi do professor Nils e do professor Márcio que a tentativa de dizer não são tão opostas assim, mas eu acho que a gente também tem que pensar em outras possibilidades, como uma carreira de pesquisador, até para fazer pesquisa coletiva, né? Porque para que a pesquisa não seja tão individual. Esse é um sonho, é um desafio, mas eu acho que é algo que precisa ser pensado. Bom, inicialmente obrigado por terem vindo até aqui, trazido todas essas informações, e mesmo há vários anos orientando em pós, nós acabamos tendo também a visão do, como vocês colocaram até num dos slides, né, os produtos ou os resultados tradicionais e de fronteira, de inovação, sustentabilidade, etc. Então, muito interessante ouvir tudo isso e, ao mesmo tempo, então, já parabenizar a gestão de vocês pensar essas fronteiras. E o meu comentário tem muito a ver com o comentário da Juliana, que é o seguinte, até essa discussão do tempo de formação, que eu acho muito pertinente, até porque acho que nós vemos uma época, acho que a era da informação tornou tudo mais rápido. Não que nós devamos nos submeter a isso, talvez a verdade seja o momento de exigir até que os jovens sejam na graduação, na pós, tenham o seu tempo de maturação necessário, mas sim, acho que faz muito sentido, mas acho que nós temos um problema, e aí é um problema do direito, mas é um problema, talvez no Brasil, é que nós vivemos ondas. A carreira docente tem ondas de investimento, de desinvestimento, que vão impactando muito esses resultados do regresso. Então, acho que eu pensava, desde que eu comecei a fazer pós-graduação, teve a onda das universidades particulares que absorviam, que estavam de doutores, e então se tinha um estímulo e a possibilidade de empregabilidade na universidade, ainda que não nas melhores universidades, mas tinha empregos docentes. Depois veio um segundo momento que do crescimento das federais, que absorveu muito dos doutores. Aqui nós tivemos também um movimento de boas escolas privadas, também de direito, que absorveu. E de repente veio uma época de crise econômica acentuada, cortes orçamentários, num contrato, num ato concurso. Então, nós também temos algo que não está no controle da universidade, mas essa instabilidade da própria contratação e empregos, oportunidades docentes, que gera um impacto no destino dos egressos. Acaba sendo um problema muito grande no país. E
eu acho que, enfim, a solução do pesquisador ela é interessante, a gente não tem o direito, acho que outros países trabalham isso melhor, o pós-docs, os institutos para pós-docs, nós também não temos essa... Enfim, é responder a pergunta, como absorver na pesquisa os fatos. Professora Maria, exato. A gente tem feito essa discussão, quer dizer, que é ampliar os horizontes da atuação do pós-graduando. Quer dizer, em muitas áreas, há a possibilidade, hoje, desse desenvolvimento, saindo do que a origem que nos colocou, que era de construir a educação superior no Brasil, formação desses professores, dos núcleos de pesquisa, que eles pudessem ser disseminados. Apesar da gente ainda estar vendo uma demanda ainda importante de crescimento, né, em outras regiões isso não ocorre com essa mesma intensidade. Se a gente olhar, e às vezes a gente tem um olhar assim, na região Nordeste, por exemplo, se a gente pegar os indicadores de programas de pós-graduação e população, por exemplo, Rio Grande do Norte e Sergipe estão melhores que São Paulo e a região Nordeste. Então, falar que região Nordeste, e você comparar Rio Grande do Norte, seja com Maranhão, por exemplo, que é um deserto, é uma situação completamente diferente, é uma heterogeneidade, e você não pode ter uma mesma regra para o Nordeste, como você não pode ter uma mesma regra para o Norte. O estado do Pará, por exemplo, ele tem uma densidade, em função da sua população, igual a de São Paulo. Completamente diferente do que acontece no Amapá, por exemplo, ou no Acre. Então, quando a gente olha e a gente tem um único modelo de pós-graduação, a gente acha que a gente precisa aperfeiçoar isso e estimular a atuação desses jovens em outras áreas. Que eles possam atuar em institutos com a carreira de pesquisador, que eles possam estar atuando e esse processo da formação, ainda mais que expondo a esses jovens a diferentes situações, e vai prepará-los melhor, inclusive, para atuar em governo municipal, estadual, federal, em ONGs, em empresas. E eu acho que é isso que a gente precisa oxigenar esse processo de formação, de forma a tornar esses jovens assim, mais preparados a atuarem num outro universo que a gente não estava olhando muito até há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente precisa ter essa formação e talvez criar outros programas de pós-graduação, de uma outra organização, mais, como eu falei, mais dinâmica, de se junta, forma e encerra, porque você terminou aquele processo. Tem que ter 10 docentes, tem que ter 20 docentes, é muito amarrado, sabe? Tudo você tem que submeter isso a uma agência que autoriza, que regulamenta, sem nenhuma justificativa, né? Isso foi em 2001, quando o Conselho Nacional de Educação autorizou a CAPES, transferiu para a CAPES essa prerrogativa que deveria ser da universidade. Então, com isso, acho que a gente também consegue dar mais protagonismo e autonomia às universidades, inclusive no próprio processo de formação pós-graduada mais amplo, mais abrangente, mais dinâmico. Eu acho que a gente vai estar chegando mais aí no século XXI, que eu acho que a gente está ainda parado no século XX. Também usar a exposição, né? Foi ex-aluno, faço doutorado aqui na Santana, pesquisação, graduação, outras universidades, o nível da interdisciplinaridade, o profissionalismo é muito bom, os entusiastas do Ceará, da faculdade, impressionante. Esse projeto é até formar mais rápido, eu começo a vida do problema. Assistindo, é muito bom, eu ia fazer mais com o bolo, escreve, é bom assistir a aulas da cidade, eu assisto. Uma breve pergunta. Os programas internacionais,
vocês. 100 primeiros de vocês, com possibilidade, a gente vai perfeito. Mas para você se candidatar diretamente, sem necessidade de intermediação da propriedade, abrindo mão do apoio financeiro, né, direto lá, há uma sistematização de informações nas quais você pode buscar isso. E uma segunda pergunta complementar a essa. Informações de universidades dessas, do digitalismo pós-pandemia, permite, eu sei que a experiência mais rica é o aplicado das permite, parcialmente, você tem uma experiência lá e complete o tempo desse estágio à distância, de forma remota. É o seguinte, vocês estão à frente do programa da pró-reitoria, vocês estão mais diante dos regulamentos de todos os programas. Né? Eu posso concluir isso aqui. Com a sobra de crédito, se eu pensar em fazer um novo programa, na média dos regulamentos, quanto tempo eu consigo homologar essas disciplinas que eu fiz aqui, que não são necessárias para os créditos desse doutorado aqui? Tem espaço de tempo, esse espaço de tempo vai após cursar a disciplina ou vai após fechar o programa no qual eu cursei a disciplina? Como se chama? Reinaldo, obrigado pelas perguntas. Algumas são mais tranquilas. Eu acho que essa última que você falou, assim, pelo que eu saiba, você pega até os 2 últimos anos, até 2 anos, você pode pegar essas disciplinas que ficaram em excesso. Se, por acaso, como você falou, eu fiz várias disciplinas, na hora que você for fazer a próxima, você já tem que sinalizar Crédito excedente. Senão, na próxima não pega o você. Eu acho que você fecha o programa e começa o outro. Você cai ali até 2 anos. Mas ele manda por e-mail que eu te respondo com os funcionários da Câmara, que eles sabem isso perfeitamente. Mas quando eu vou usar a resposta, eu vou fazer uma pergunta para os alunos e alunas que estão aí. Eu imagino que vocês sejam uma grande maioria ingressantes, certo? Você sabe o que é FAPESP? Ele falou, né, que o Márcio está lá para ser diretor científico. Quem de vocês chegou para o orientador e falou: eu quero pedir uma bolsa? Porque isso é importante, né? Ele pedir. Eu sei que a FAPESP cobra que você não consegue entregar isso, mas é uma bolsa que paga super bem e ela permite no mestrado você faça estágio fora do país. No mestrado você pode ver a FAPESP. Isso não. Especificamente, ela é a única que permite que o mestrado possa ficar 6 meses fora do país. Cabe sempre o quê? Só doutorado. O print que a gente falou, só doutorado. A FAPESP até a iniciação científica pode ficar 4 meses fora do país. Quando o aluno Groninger, que a gente falou aqui, é uma dupla titulação de doutorado. A gente está assinando uma dupla titulação de mestrado. Então, o aluno que ficar 6 meses fora do FAPESP, por exemplo, pode fazer a dupla titulação. Aí entra o que a professora falou. Você vai ter um diploma europeu, um diploma na Ásia, um diploma na América, onde você assinar essa dupla titulação. Isso significa que quando você for comprar um pós-doc, pelo diploma você já tem uma garantia super diferente se você vier de qualquer emprego que você vier do Brasil. No doutorado, você consegue fazer o que você está falando, a gente ensina a fazer todo o fluxo, só mandar e-mail, mas parte de você achar um orientador que te aceite. Essa é a primeira parte. Você tem que achar alguém, alguma universidade que te aceite. Nem todas as universidades lá fora aceitam fazer dupla titulação. A gente listou aqui algumas, o direito tem uma característica super interessante. Ele tem muita dupla titulação na Alemanha. Sim. E universidades na Alemanha que não aceitam fazer comigo. Eu sou da área biológica, biomédica ou médica. A minha uni está lá na LMU, que é uma das melhores universidades do mundo. Eles falam não para mim direto. Aí chega aqui o professor daqui, eu quero fazer. Aceitei. Então, vocês têm ali uma condição muito interessante de conseguir dupla titulação com universidades super boas e outras áreas do conhecimento não funcionam. E aí o que a gente pede, não, é ser obrigado por lei a ficar 6 meses lá. Tem que ficar. E a gente tem batido nessa tecla de forma constante, porque está escrito, não é uma coisa que a gente hoje manhã, 6 meses. Não, isso tá lá, tá regrado, é uma lei. E a gente acha que é importante isso. A gente acha que você tem que viver a cultura daquele país. Tem que trabalhar para interagir com outros alunos, mesmo que o que você faça seja a bancada seca que a gente fala, seja uma atividade de biblioteca, de edição de artigos, você está lá convivendo com eles. Eu acho que o ganho para você e para os outros, a gente tem cobrando isso. Se você não quiser pedir bolsa, você pode ir sem bolsa,
O único ponto é que para essas universidades você precisa de um visto especial, um visto de estudante. E aí determinado país pode cobrar para te dar o visto uma justificativa de que você tenha recursos para se sustentar lá fora. Aqui a CAPES dá uma carta, dá uma carta, mas se você não tiver, você vai ter que dizer que você tem recursos próprios, senão você não consegue visto. Então, de novo, isso é o que a gente pode oferecer para vocês. Eu acho que vocês têm que usar isso. De novo, né? Eu tenho uma amiga de faculdade que o filho dela está aqui. Acho que no terceiro ano, é uma aluno pandemia, que eu falo, né? Entrou na pandemia, viveu a pandemia, deve estar chegando agora presencialmente para conhecer a faculdade de Direito. Eu falei para ele, olha, faz alemão. Ele estuda alemão, ele sabe que lá na frente tem um interesse muito grande, porque a determinada área do conhecimento que ele quer tem dupla articulação com as universidades. Ele vai estar estudando alemão desde o começo. E a gente tem ajudado, né, de forma esses alunos e alunas que queiram ter uma segunda língua, a gente tem conversa com o Alcântara, para que esse fluxo seja mais... Posso fazer uma observação rápida? Rinaldo, eu queria te agradecer por um comentário sobre o Janus. A gente ouve dos alunos muita reclamação sobre o Janus, que o Janus não permite isso, que o Janus, no seu depoimento, é um sistema que ajuda a ter informação, a acessar, a fazer os requerimentos. Então, eu queria te agradecer, porque não é comum ter um elogio ao sistema, e eu queria registrar aqui, porque a gente às vezes se depara com os obstáculos do sistema e esquece do quanto o sistema ajuda em várias ocasiões. Acho que tem microfone. Espera só um pouquinho, vou pedir só o microfone para você. Tá aqui, Ana Maria, vai pro carro. Obrigada, Ana. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Valentine. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o programa de titulação, a possibilidade no mestrado e... Ela me fugiu agora, eu tinha pensado numa outra questão. Vocês falaram sobre a possibilidade da CAPES, né? E se não for por alguma dessas instituições com bolsa, como que isso se dá com a USP? E também se essa proposta de mestrado e doutorado, se isso já está em vigor, como que faz para escrever, é um edital à parte, detalhar um pouquinho mais, por favor, para o mestrando que está ingressando agora. Vou passar por parte depois do mestrado. Então, assim, um aluno de mestrado, ele pode fazer dupla titulação. Isso aí pode fazer. E aí a gente pede 26 meses. Então, no meu instituto, eu sou Instituto de Ciências Biomédicas, a gente tem um acordo feito com a Universidade de Münster que mestrando pode ir para Münster e ficar 6 meses. É ciências biomédicas, fisiologia, as coisas, microbiologia e tudo mais. Como é mestrado, a única possibilidade que tem é a bolsa da FAPESP. A CAP sempre que não permite mobilidade no mestrado. Então você tem que ter uma bolsa FAPESP. Aí você fala, eu não tenho bolsa FAPESP, mas eu gostaria de fazer mestrado. Como eu falei, Reinaldo, se a universidade te aceitar e você tiver condições próprias, nessa dupla titulação com o Münster, a universidade de lá está oferecendo 5 bolsas para os alunos e alunas daqui irem. Então, isso é financiado, digamos assim, apoiado pela Universidade de Münster. Por quê? Porque ela tem um programa chamado Erasmus, que é um programa da Comunidade Europeia, e eles escolheram a USP e dentro da USP este programa para fazer a mobilidade. A Poli, na USP, teve um Erasmus super forte, que fez alunos da Poli também fazer dupla titulação. Então, qual é a sugestão que eu dou para você? Acha a universidade que você queira fazer dupla titulação. Se for uma universidade que a Faculdade de Direito entenda como relevante para muitos alunos, Gustavo tem que mandar um e-mail para lá e falar: a gente acha que a universidade de vocês é relevante para vários alunos e alunas que a gente tem no programa. Talvez a gente queira fazer um acordo global com vocês, que a gente possa não mandar não só o Valentino, mas outros que queiram. Segundo passo, onde a gente vai procurar esses recursos? A gente pode fazer um fundo aqui, que é alguma empresa que possa doar dinheiro para a Faculdade de Direito, da Faculdade de Direito ela gera uma bolsa. A gente consegue até 3 meses de mobilidade via Santander. Mas é 3 meses. Você vai ficar 6, como eu falei para ele. Então, aí 3 meses na Faculdade de Direito, talvez.
ali em algum lugar, possa fazer. Mas eu acho que, eu sempre falo para o Márcio, quando a gente discute as possibilidades, o problema tem que existir para a gente achar uma solução. Se o problema não existe, a gente fica numa esfera, não vale a pena. Então, assim, vai atrás, achou, é um problema, como que eu resolvo esse problema? Aí a gente passa para o Gustavo e para a Juliana. Deixa eu só incluir uma pergunta que eu acabei de lembrar. Dentro dessa questão, eu queria saber se existe um oferecimento de cursos de línguas para já fazer uma preparação para essas universidades, ou pela Leste, ou aqui pela São Francisco mesmo. Então, lá, São Francisco, eu vou aprender como Gustavo. Então, como que funciona? Para o print, lá no doutorado, print CAPS e CNPq, existe um nível de língua de proficiência em inglês que eles pedem. Então, você tem que ter. Se você for para a Alemanha, você pode fazer inglês ou alemão. Se você for para a França, é francês ou inglês. Se for para Portugal, inglês. Inglês. Então, esse e não é o inglês nível, é o inglês que a CAPES pede, que é um B1, uma coisa assim. O que a gente tem feito junto com a Ucrânia é achar ferramentas para que a gente possa, pelo menos os alunos que todos selecionados, aqueles 500 aqui, alunos e alunas que foram selecionados por crítica, que a gente possa subsidiar o que eles pagam para fazer o TOEFL, que tem um custo muito grande, até impeditivo para algumas pessoas que estão ingressando. Isso a gente tem feito. A USP, a UCANI é o escritório que gerencia todos os cursos de língua, então eles têm feito isso. Agora tem um acordo com uma fundação lá de Piracicaba para oferecer, então vocês viram, foram 3.000 vagas para reading, aí depois tem writing, depois é assim, 3.000 vagas que acabam em 5 minutos. Então, mas mostra uma demanda reprimida muito grande, né? E eles têm trabalhado. Aí o outro lado, que eu sempre também falo muito isso, né? A gente fizer uma pergunta boa, a gente sempre também devolve uma forma de cutucar quem está perguntando. Quando a Ucrânia fez esses cursos de língua para os alunos e alunas ingressantes, qual o problema que a gente via? Eles não iam até o fim. Então, 70% desistia. Mas quando você desiste, você ocupou uma vaga que alguém talvez não fosse desistir. Então, a gente acaba aceitando e discutindo ferramentas, por exemplo, a gente não quer isso, né? Então, aí que a gente está fazendo de forma seriada. Você faz um bem básico, mas você tem que fazer até o fim para você ir um pouquinho mais adiante. Porque é uma universidade que tem aí, a gente está falando de 30.000 alunos na pós-graduação, mais 60.000 na graduação. E é uma política de inclusão você ofertar esses cursos de inglês. Nem todo mundo teve isso antes de chegar. Então, para isso, ele precisa ser muito bem gerenciado, para não correr os riscos que tinha. Mas tem sim, e a gente ajuda a você fazer autossugestão, eu já falei para ele, assim, pense quanto que vale a pena mestrado, Bom, vamos lá, deixa eu aproveitar a sua pergunta e a colocação do Nils de que com relação à faculdade ele ia aprender agora, para dizer algumas coisas que têm a ver com a sua pergunta e com a do Reinaldo. A professora Ana Maria Nusner está aqui, ela é vice-presidente da Comissão de Cooperação Internacional e Nacional da faculdade, a CCI, que eu já presidi no passado. Na gestão anterior, o professor Floriano, eu era presidente da CCI. Vejam que a burocracia universitária me consome há alguns anos. Mas isso para dizer o seguinte: a nossa CCI tem convênios de mobilidade de estudantes de graduação para mais de 60 universidades no mundo afora, em todos os continentes. Mas poucos desses dão mobilidade para alunos de pós. Poucos, mal de dizer, mais da metade dá, tá? Mobilidade para alunos de pós. E alguns dão, inclusive, bolsa bancada pela instituição receptora. Então, vale a pena você passar ali no 5º andar do prédio anexo e conversar com o Fábio e a Cacilda, que trabalham lá na CCI, né, Ana? E indagar quais são os que permitem inscrição. Deve estar para abrir os editais da CCI, se o professor Ronaldo e a professora Ana Maria não mudaram o procedimento, são por línguas.
Então, você vai fazer o edital de língua francesa, vai ter universidade belga, suíça, francesa, etc. E assim você elenca na sua ordem de preferência, e se você tiver possibilidade de ser selecionada, você vai para uma dessas universidades. Com relação às línguas, além desses programas que a Alcane, que é uma espécie, não é uma pró-reitoria, mas é, vamos dizer assim, um órgão central que organiza as atividades das CCIs locais. Além dessas possibilidades da Alcane, aqui na faculdade, o Centro Acadêmico 11 de Agosto tem um centro de línguas. Eles ofertam cursos de algumas línguas, eu não sei te dizer exatamente quais, para alunos de graduação e de pós-graduação. Tem um preço, isso é algo que o Centro Acadêmico cobra, mas não é um valor absurdo. Tá? Que mais? Com relação às possibilidades de dupla titulação, se vocês tiverem bolsa ou se vocês tiverem recursos próprios. Como diz o professor Nilson, é procurar e nós fazemos os acordos. Mas, assim como há esses acordos globais que a Pró-Reitoria encampou, nós temos aqui na faculdade 2 acordos guarda-chuva, digamos assim, na área do direito. Um deles se sobrepõe ao da Pró-Reitoria, que é com a Universidade de Lisboa, mas outro não, que é Salamanca. Então, Salamanca, basta você achar um orientador lá e nós fazemos um termo de adesão a esse convênio que já existe. É mais fácil, é um pouco menos burocrático e costuma ser mais rápido. Mas qualquer outra universidade, que não sejam essas apresentadas pelo professor Márcio ou essas que eu mencionei agora, você pode montar o seu programa de dupla titulação, desde que eles aceitem, tenha lá o orientador, e nós organizemos um convênio de dupla titulação. Tem uma série de requisitos, tem um modelo básico pré-aprovado pela USP, que facilita a tramitação, etc. e tal. A professora Cavita é hoje a assessora dos pró-reitores que cuida de dupla titulação. Nós estamos vendo uma agenda com ela agora, a partir dos próximos meses, para nós fazermos um workshop aqui para a dupla titulação. E outro aspecto que é importante a gente dizer é que é burocrático. Tem uma certa burocracia para dar segurança. Burocracia sempre é para dar segurança, né? E a gente está tentando agilizar isso da melhor forma possível. Obviamente, o mestrado tem um prazo menor do que o do doutorado. Então, acaba sendo mais fácil fazer a dupla titulação no doutorado, você vai ter um período para fazer os 6 meses, etc. No mestrado, são 2 anos e meio, quer dizer, a hora que você piscar, já foi. Né? E aí tem o problema da dupla titulação nos mestrados, que no passado até eram proibidos, tá? Aqui na faculdade. Agora passaram a ser permitidos. E outra coisa, conversão para o doutorado direto. Isso é possível, mas você tem que estar muito atento. O doutorado exige 2 línguas. É muito comum ir para o exame de qualificação e a banca examinadora falar: converte, isso é uma tese. Só que o candidato não tem o seu comprovante da segunda língua. E aí a gente não consegue fazer, porque o nosso programa exige a língua o comprovante da proficiência na entrada, ao contrário de outros programas que dão um prazo para você comprovar. Então, se esse é o seu desejo, o que eu posso te dizer é, se você ainda não tem 2 certificados, fica atento, agora, final de março, vai ser publicado o edital da FUVEST para a proficiência desse ano. Já vai estudando, já vai se programando para quando houver essa possibilidade da conversão, isso caminhar da melhor forma. Tá bom? Posso fazer? Deixa eu só completar rapidinho. Assim, a gente encaminha todas as informações que a gente está falando para vocês no e-mail, certo? E aí a gente pede que vocês coloquem lá o celular no QR Code, entra no Linktree e escolhe qual mídia social vocês querem acompanhar a Pró-Reitoria, porque a gente põe as coisas nas mídias sociais.
ninguém está fazendo isso, então vocês não vão ficar. Senão vocês não vão ficar sabendo desses editais. Por quê? Porque a gente lança anualmente o edital em Salamanca. E a gente escolhe até 7 discentes daqui para ficar até um período para ficar lá em Salamanca, e Salamanca manda para cá e paga pela gente. Então, assim, se você tem interesse no duplo diploma com Salamanca, nada melhor do que ir antes, fazer a prospecção de quem eu quero, qual é o grupo de trabalho, gostei, não gostei, se tem alguém que é na minha área, quer complementar, usa isso. Porque, claro, ano passado a competição foi duríssima, duríssima. Aí esse ano a gente deve lançar o de Salamanca no próximo mês. Então, onde é que vocês vão saber desses editais? Lá, eu não vou mandar para Valentina no @gmail de jeito nenhum. A gente usa o e-mail institucional mesmo. Isso é a mesma coisa com a Universidade. Com a Universidade de Lisboa não é fluxo contínuo, no nosso caso. Tá? Então, o que eu ia te sugerir era você converse com a sua orientadora ou seu orientador, que muitas vezes nós temos os nossos contatos institucionais e pessoais. Claro que isso depende da língua, né? Não adianta nada. Eu tenho um contato maravilhoso na universidade finlandesa e eles exigirem que você fale finlandês e você não falar. Mas, havendo essas possibilidades do contato prévio do seu orientador, isso tudo facilita. Eu tenho, nesse momento, uma dupla titulação, iniciada na França, né, uma doutoranda francesa que faz dupla titulação aqui conosco, com o mesmo colega que no passado recebeu um aluno meu lá. Então são vínculos que você vai construindo ao longo da vida, a pessoa que te orienta deve ter os vínculos dela, e isso facilita. Por outro lado, se não houver, nós estamos à disposição para indicar dentro da área pessoas que nós conhecemos e que podem, eventualmente, ter interesse em iniciar essa proposta. E uma outra possibilidade também é conversar com alunos que já fizeram, né, dupla titulação, porque eles já têm essa experiência, o próprio convênio individual e as alterações que foram feitas na minuta podem também te ajudar. E nessa linha, na Ciência Veritas, eu não lembro qual delas, tem um depoimento de um aluno nosso, de dupla titulação, na primeira, né? Que ele fala como foi a experiência de dupla titulação e me pareceu muito interessante que vocês tenham acesso. Então, já fazendo uma propaganda da comunicação oficial da Pró-Reitoria. Mas toma cuidado, quando você conversar com ele, desconta uns 80% da burocracia, porque no passado era muito pior. A gente está desburocratizando, essa é uma linha que a Pró-Reitoria tem adotado já há alguns anos, desde a gestão do professor Carlotti, e tem se tornado mais fácil. Nós também tivemos problemas internos aqui muito graves que nós estamos agora saneando. Então as coisas estão bem encaminhadas. Hoje é bem mais fácil de fazer do que foi no passado, tá? Acredite. A minha pergunta, na verdade, era meio continuando o que ela estava falando. Tinha, eu acho, naquelas universidades que estavam no outro site, tinha uma universidade holandesa? Isso. Tá. Não, porque, sei lá, eu penso em talvez fazer na UEM, porque perto do TPI, o meu mestrado em Direito Internacional Penal, e daí eu queria perguntar quais as línguas para os Inglês. Normalmente as universidades holandesas exigem só o inglês. Tá? E além dessa, Groningen, que a Pró-Reitoria tem, nós temos alguns acordos com universidades holandesas, mas específicos. Isso é só para aquela pessoa, mas já te ajuda, porque tem um modelo para seguir. Nós temos, esqueci o nome amanhã. Amanhã é Delphi aqui, 20, a gente tem uma 20, mas elas são extremamente abertas para fazer postulação, são super tranquilas. De mestrado é um pouco mais complicado, porque
porque você paga tuition fee. E aí, para a Groninger, ela abriu uma discussão para que em determinadas áreas a tuition fee vai ser eliminada, mas por isso que doutorado para eles tem uma letra. Muito mais fácil. Quem que te orienta? A Cláudia? E é interessante que o Groninger, para o doutorado, eles fazem aquele gênero de top-up, né? Quer dizer, a CAPES dá X mil euros por mês e eles aumentam para que vocês ganhem o mesmo valor que um doutorado de lá. Então você tem uma situação que é diferente de vários países, né? Onde você acaba ganhando um pouco mais para viver. Aproveitando para agradecer aos professores, eu queria, minha pergunta é, na verdade, uma confirmação de uma impressão. Os professores mencionaram uma preocupação de que a academia e a sociedade, o mercado, tenham uma integração melhor. Mas eu queria confirmar a impressão sobre o perfil das bolsas, que realmente ampliaram muito a oferta, e o que eu digo, quando eu vejo alguns programas de financiamento de pesquisa estudantes na Europa, eu vejo um perfil de bolsa vinculado a projetos temáticos, que geralmente já são financiados por alguma demanda social. E quando eu vejo aqui no Brasil, ainda na FAPESP, eu vejo que a maior parte dos alunos são financiados por modelo regular, em que o tema é livre, e aí, de alguma forma, fica enviesado pelas nossas preferências objetivas, ainda que nós não tenhamos dimensão do que o mercado, a sociedade precisa. Eu queria entender se existe alguma forma de pensar no esforço comum da universidade do aluno, para que o aluno tenha a expectativa de poder ser financiado e entregar, mas também a universidade está preparada para já ter esses projetos pré-financiados para uma integração entre interesse do aluno e demanda social. Qual é o seu nome? Desculpa. Leonardo. Muito boa pergunta também. Nós estamos já em tratativas com a FAPESP nesse sentido, de que a FAPESP possa ter uma maior institucionalização, ou seja, a sua história mostra que ela trata muito diretamente com o pesquisador e pouco com a instituição. Então nós tivemos uma reunião lá e propondo um programa de doutorado internacional no qual as instituições seriam capazes de escolher os seus alunos e alunas, não mais dentro dessa ótica específica, o candidato com a FAPESP, o orientador ou o aluno. Então, isso é uma perspectiva que eu acho que torna interessante, porque a própria universidade faria a gestão e a escolha, a seleção, e ela teria um quantitativo de bolsas nesse sentido. Isso quebra um pouco esse modelo muito voltado ao CPF e não ao CNPJ, né, a instituição. Eu acho que essa é uma das formas que a gente poderia estimular isso. E ontem a FAPESP fez um aumento de 33% no valor das bolsas para o exterior, o que vem a suprir um problema que estava crônico, porque os alunos, alguns estavam conseguindo os aceites, mas o valor pago não permitia a concessão do visto, porque estava abaixo do mínimo necessário para a pessoa permanecer no exterior. Então a FAPESP já deu um salto muito grande, e a gente acredita também que, sobretudo a CAPES, né, que quem sempre está mais fora desse processo, que ela possa também começar o processo de recuperação do valor das bolsas para o exterior. Ela já começou na bolsa no país, tem uma perspectiva no futuro próximo desse valor na bolsa do país ser ainda mais recuperado, né? Mas é importantíssimo que ela faça, no caso do print, por exemplo, senão nós vamos ter um problema de gestão. A gente consegue conceder a bolsa, mas os países não concedem o visto, porque o valor da bolsa está aquém para a manutenção no país. Então,
Esse processo começou com a recuperação no país, no valor da Bolsa, mas a conversa é que isso vai também impactar o valor pago para o exterior, para que a gente possa viabilizar esses programas de internacionalização. Eu agradeço também sua pergunta, Leonardo, porque ela é perfeita porque eu dizia antes, né? Se a gente quer ter centros de investigação, institutos de pesquisa, num sistema de financiamento individual do doutorado, fica muito difícil agregar esse doutorando, essa doutoranda, num instituto de pesquisa que tem uma linha de pesquisa pré-definida. Então, essa é uma lacuna mesmo, e no direito a gente vê isso ainda mais forte, porque em outras áreas o doutorado se integra no projeto de pesquisa de laboratório, no projeto de pesquisa mais amplo. No direito são sempre projetos individuais, e quando um grupo de professores quer formar um instituto de pesquisa, fica muito difícil conseguir esse financiamento para os doutores atuarem como pesquisadores. Eu queria só acrescentar aqui. Você quer falar, Lúcio? Não. Eu queria só acrescentar duas coisinhas a essa discussão. Eu fui bolsista da FAPESP, tanto de iniciação científica quanto de doutorado. E sou muito grato à instituição, mas na minha época, tirando o meu financiamento aqui na Faculdade de Direito, você tinha mais 2 ou 3. De novo, é um modelo de uma escola profissionalizante que, na grande maioria das vezes, abarcava estudantes vindos do mercado. Nesse contexto, e aproveitando a sua pergunta, há um movimento muito forte nos últimos 10 anos na pós-graduação, isso vem do período em que o professor Fernando Menezes foi presidente da CPG, depois com o professor Scaff, que nós estamos tentando aprofundar, que é um dos orientadores de fato se vincularem às suas áreas de concentração, às suas sub-áreas de dedicação e às suas linhas de pesquisa e aos seus projetos acadêmicos, e só orientarem nesse projeto acadêmico. Você vê que há pouco o colega falou o tema de pesquisa dele, eu na hora matei quem era a orientadora. Eu tinha uma segunda opção, que era eventualmente perguntar se era o professor Zílio, porque se fosse alguma questão processual no Tribunal Penal Internacional, ele seria a referência. Mas isso é possível porque alguns professores, a grande maioria dos professores, perdão, aderiu a esse movimento. Mas nós ainda temos no nosso programa professores que, inspirados pelo modelo antigo, isso não é um problema de data de nascimento, não. Tem professores jovens que ainda pensam no modelo antigo, acham que dão conta de orientar qualquer assunto, de ter qualquer desenvolvimento de pesquisa. O que mostra que nós temos aqui um problema que também é interno. E nós precisamos fazer a crítica interna. Como é que nós vamos receber demandas da sociedade e obter mecanismos de financiamento se nós não tivermos isso muito claro para nós internamente? Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Comissão de Pesquisa e Inovação, presidida agora pelo professor Fernando Menezes e pela professora Sheila, no sentido de tornar isso cada vez mais cultural no âmbito interno da faculdade. O professor Márcio, se tudo correr muito bem, vai ser o diretor científico da FAPESP, e ele, o professor Fernando Menezes, que também está encabeçando a lista para diretor administrativo, já tem maioria no CTA. Então, agora, eu também trabalhei na FAPESP, fui procurador-chefe lá e fui chefe de gabinete do professor Goldenberg quando ele foi presidente da fundação. Então, você tem aí uma possibilidade de ganho agregado para quem estiver com o seu dever de casa em dia muito grande. Então, nós estamos correndo contra o tempo também. Agora, mudanças culturais são
razoavelmente difíceis de serem feitas. Mas com perseverança a gente chega lá e torna o programa ainda mais coerente dentro da sua incoerência. É um programa muito grande, é um programa que abarca, na verdade, diversos subprogramas, mas se nós tivermos as linhas bem definidas e os projetos bem desenvolvidos, isso se torna muito claro e eu volto ao exemplo. Falou o tema e na hora matei quem era a pessoa que orientava. Não é porque é minha colega de departamento, não é porque é minha amiga, mas porque eu sei que quem trabalha nessa linha de pesquisa é a professora Cláudia. Então, esse é um trabalho que depende também de vocês. O professor fulano é mais legal, é mais bonzinho, é mais não sei o quê. Mas se ele não desenvolve a linha de pesquisa que você está tentando a desenvolver, não tem um projeto acadêmico ligado àquilo que você quer pesquisar, você tem que buscar outra pessoa. Isso é saudável. O professor Pedro Dallari, que foi nosso colega, hoje está no Instituto de Relações Internacionais, ele tinha uma premissa: eu não oriento no doutorado quem orientei no mestrado. Não sei se é a melhor política, mas ele tem uma razão que para ele é coerente. É importante ter a experiência com outro orientador, com outra forma de pesquisar e de orientar. Vou falar uma coisa que eu ia falar amanhã, só hoje, já que o Gustavo disse isso. O caminho mais fácil nem sempre é o mais enriquecedor, nem sempre é o que vai te levar para os melhores lugares. Então, na escolha da disciplina, na escolha da pesquisa, se desafiem. Essa vida é curta demais para a gente ficar aí indo pelo caminho mais fácil, gente. São 5 anos, às vezes 2 meses, 3, que vocês vão estar aqui na pós. Aproveitem esse tempo. Vão à cidade universitária, façam dessa experiência uma experiência enriquecedora. Ninguém está aqui só para cumprir tabela e ter o título no final. Ao contrário. Isso tem que mudar a vida de vocês e saibam que vocês mudam a universidade. Então, vamos colocar sentido nisso, tá bom? Gente, não dá para a gente encerrar isso aqui sem fazer um agradecimento mais que especial, tanto ao Márcio quanto ao Nilson. Vocês vejam que não só pelo domínio que eles têm do sistema de pós-graduação, de pesquisa no país, mas também pela paciência, pela generosidade deles. A gente tem aprendido demais com ambos nesse convívio ao longo desse 1 ano e meio, e que, seja na FAPESP, seja na Pró-Reitoria, vai continuar, porque é o que a gente fala. Nesse momento em que eles deram tanto apoio para que nós conseguíssemos regularizar muita coisa que, por conta da pandemia, sobretudo, ficou engasgada aqui no nosso programa, e pela amizade que se formou, eu só posso olhar para cada um deles e dizer muito obrigado por vocês terem ganhado a manhã de vocês aqui nessa discussão, que eu acho que a gente nunca perde nada, mas certamente os alunos ganharam mais do que a gente. Então, muito obrigado mesmo por dedicarem essas horas de vocês ao nosso programa de pós-graduação e à nossa universidade. Obrigado.